Olá a todos, meu nome é Adriele Dorna. Eu sou Iris Vieira. Seja bem-vindo a mais um videocast do Arquiteto Destaque. O tema de hoje é: você conhece o seu cliente? Então, deixa sua curtida, compartilhe o vídeo, que hoje o tema é muito bom. É Saiu. isso aí. Bom, como nós falamos, o tema é: você conhece seus clientes? O que significa isso? Traçar um perfil do público-alvo é muito importante para a tomada de decisões, mas olhar o cliente de longe pode trazer dificuldades na hora de desenvolver o seu empreendimento. Então, ao invés de gastar o tempo imaginando o que o cliente pensa, o que ele deseja de você, o que ele espera de você, por que não perguntar a ele? Por que não buscar essas informações diretamente com o seu cliente? As características do seu cliente é importante para que você venda o seu produto com qualidade, de maneira estratégica, oferecendo a ele aquilo que ele quer e resolvendo todos os problemas e dando soluções criativas a ele. Muito interessante essa questão a importância de conhecer o cliente, porque realmente a empresa que não vende, ela não se sustenta. Então, o arquiteto que não consegue fechar projetos, ele está à beira da falência. Então, como evitar não ter clientes? É uma questão de você saber conhecer os clientes que você tem, tendo um bom atendimento, tendo estando próximo desse cliente, saber as necessidades dele, só vai fazer com que o seu estabelecimento venha a ser realmente sustentável, né. E interessante também, essa questão da importância de conhecer o cliente, é que vai ajudar o arquiteto, Driele, a conseguir mais projetos também, né. Sim. Então isso é bem legal, e ele não vai ficar atirando para todo lado, ele vai tomar uma decisão com estratégias, né, dessas informações, de conhecer o seu cliente, justamente para evitar uma guerra de preços, né, que é muito comum no nosso na nossa área, no nosso mercado. Então tem um arquiteto que vende um projeto por R$ 1.000, o outro arquiteto vende por 2.000, mas qual é aquele que realmente conhece as necessidades do seu cliente? Aquele que conhece vai ter um diferencial. Então o legal, de mais uma vez, de conhecer o cliente, é justamente ter essa diferença. Quanto mais próximo do cliente, melhor. Sim, você falou até uma coisa importante, o cliente, ele vem aliado ao seu nicho, né, como nós falamos no vídeo anterior. Então, por isso é importante você saber o seu nicho. A partir do seu nicho, você consegue destrinchar, detalhar, melhor dizendo, o seu cliente, o seu tipo de cliente. E a partir desse detalhamento, das características a qual você imagina a esse cliente, você consegue buscar os reais, os potenciais clientes, Uhum. e aí sim ter esse contato com ele, né? Para você saber realmente as necessidades, as dores reais desses clientes. Ele não necessariamente é aquela pessoa com quem você já trabalhou, mas podem ser aquelas pessoas potenciais, de acordo com a sua área, com o seu nicho. E como nós Sim, fazemos isso, né? Como é que a gente busca esses clientes? Através das pesquisas, né? sim. Criar pesquisas, criar os formulários, colocar suas questões, as dúvidas que você tem, os questionamentos em relação os desejos deles e, e buscar essas informações com os clientes reais. Isso. É que assim, como a gente conhece o cliente? A gente, na verdade, precisa saber que é necessário descobrir algumas informações. Então, quais informações a gente precisa saber? As necessidades desse cliente, as dificuldades, os desejos e as dores, certo? Mas aí, tudo bem, eu já sei quais informações eu preciso descobrir.
E agora, como eu faço para descobrir? Que é exatamente como você disse, formulários, né, de contato, pesquisa e tudo mais. E como seria isso na prática? Então, imagina que você tem um certo cliente e aí você já está atendendo ele. Então, seria realmente uma pesquisa de satisfação, ou então uma pesquisa durante o andamento. Quais são as intenções desse serviço que você está prestando? Agora, se é um cliente que ele está, seu primeiro contato, eu aconselharia, Adriele, o pessoal a fazer a ativar aquele gatilho da reciprocidade. Então, ele, na verdade, ele não é o seu cliente de fato, ele não fechou, mas ele é um lead, né? Ele já te Uhum. conhece, ele já sabe mais ou menos quais serviços você presta, aí você ativaria o gatilho da reciprocidade, que seria, ele vai tirar uma dúvida, vai falar de algo, uma curiosidade, por exemplo, e aí você ser atenciosa, né, um arquiteto atencioso, prestativo, porque essa questão de conhecer é uma questão de proximidade, né? Então De você precisa interação, né? estar, isso, de interação, você precisa estar próximo do cliente, dessa pessoa, né? Para ajudar na captação, vender, como a gente falou aqui, evitar a briga de preços, que isso só agrega para o arquiteto. Uhum. Então você está próximo dele para quem ainda não fechou, para ajudar a fechar. E quem você já atendeu, quem você já entregou o projeto, aquele serviço, aí seria uma pesquisa de satisfação. Então, quais são os pontos fortes e fracos da sua prestação de serviço? Você sabe? Você realmente conhece seu cliente? Você realmente conhece as necessidades dele? As necessidades daquele projeto? Será que você atendeu? Né? Então, todas essas informações a gente deve analisar no nosso negócio. Sim. É se conhecer também, né? Saber quais são os seus potenciais e com isso descobrir as suas habilidades e qual a sua capacidade em resolver e solucionar os problemas, as dores e as dúvidas dos seus clientes, né? Isso Sim. fará com que você tenha a capacidade de identificar melhor os seus clientes e aí então buscar essas informações que você tanto almeja, né? Isso mesmo. Isso é muito legal, porque essas informações, na verdade, serve para uma autoanálise. Então, quais Sim, são as suas habilidades? Será que você sabe? Será que eu sei realmente quais são as minhas habilidades? Quem está nos ouvindo agora, sabe quais são as suas habilidades? De pronto, quais são suas habilidades? Quais problemas você sabe resolver? Qual é a sua capacidade de resolução de problemas? O que você faz para atender às expectativas do seu cliente? De pronto, sabe? É uma autoanálise. Então, daquilo que você imagina, né, do seu ponto de vista, comparando com as informações daquele cliente. sim. Mas nós estamos aqui falando de clientes e a gente de repente passa a impressão de que eles são iguais, mas ao conversar com eles, né, já avançando um pouco, já fazendo essas pesquisas e se conectando com esses clientes, a gente percebe que eles não são iguais, né? Um não são igual ao Sim. outro. E como identificá-los e como se comportar diante esses clientes. Uhum, Existem pessoas de todos os tipos. uhum, Logo, você vai se deparar na sua carreira, na sua vida profissional, clientes de todos os tipos. Então, temos aquele cliente mais agitado, o cliente mais tranquilo, o cliente que sabe mais, tem um cliente que sabe menos, aquele que quer muito, aquele que é mais simplista. E, e às vezes nem eles mesmos sabem, às vezes nem sabem o que realmente eles querem. Então, de repente, aparece um que diz que quer uma coisa, e aí você percebe aí a capacidade do profissional, da nossa capacidade, de saber ler nas entrelinhas as características daquele cliente, né? A gente pode ver muito nesses programas também, né, de decoração,
Às vezes o cliente pensa uma coisa, o profissional faz algo diferente que ele acha maravilhoso. E isso acontece. Então, é importante você ter aquele atenção, sabe, a mais com o seu cliente e ler por trás dos desejos que ele projeta para você, né? Também é importante você saber lidar com as características de cada um, sabendo se colocar também diante a elas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fala muito, de repente é melhor você falar menos, mas saber falar, saber o que você está falando, né? Uma pessoa que não fala muito, é importante você se colocar, mostrar para ela o seu conhecimento, mostrar para ela a sua capacidade de resolver os problemas. E isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? É você tendo esse contato de um cliente para outro cliente. Mas é importante, sim, ficar atento a isso na hora do contato inicial com o seu cliente, para que você tenha uma continuidade na sua proposta e que ele chegue a fechar o projeto com você. Muito interessante, Adriele, o que você disse, porque dá aquela impressão que o arquiteto também tem que ter um pouquinho de conhecimento de linguagem corporal, né? Então aí você está conversando com o cliente e ele está muito fechado, aquela postura assim. Então é até interessante usar alguns artifícios para ele se soltar um pouco, né? Até a questão de uma proposta, apresentar uma proposta de orçamento, e ele está muito fechado, então é uma coisa que o arquiteto é bom ficar atento, né? E quais são os sinais que o cliente dá? Que nenhum cliente é igual ao outro, né? Exatamente, Iris. E a partir desse conhecimento, alguns arquitetos têm me perguntado se vale a pena, se todo cliente vale a pena. E a minha resposta para eles é: sim, vale a pena sim. Dos mais fáceis aos mais difíceis, eles valem a pena. Você tentar trabalhar para eles buscando o seu melhor. O que vai diferenciar, como nós falamos, é o seu comportamento, né? É a sua maneira de se colocar diante desse cliente. Mostrar para ele, independente das características, de como eles são, mostrar para eles que você é uma profissional, você tem conhecimento daquilo, você sabe trabalhar, você tem todo o seu empreendimento montado, que é uma coisa séria, que você leva o seu trabalho a sério e que, a partir daí, ele sim deve respeitar, né? Não significa concordar. As divergências haverão, isso é bom, né? Mas ele perceber que pode confiar em você. Ele saber que dali o sonho dele, seja da casa, do comércio, do empreendimento que for, vai se realizar da melhor maneira possível, porque ele vê em você um profissional. Ele vê em você Exatamente. alguém capacitado para resolver as dores, os sonhos, os problemas que ele tem na questão do seu empreendimento, né? Exatamente. Essa questão que você disse é muito interessante, porque o arquiteto está na posição de autoridade. Então, ele precisa ser capaz de poder argumentar com o cliente. Então, às vezes, o cliente tem um pensamento e o arquiteto é o expert das partes. Então, tem que saber argumentar, tem que saber se comunicar bem com o cliente, tanto fácil como difícil, né? Vamos dizer assim. E é uma questão até bem comum, assim, do que eu tenho visto sobre demitir clientes, sabe? Então, assim, a meu ponto de vista sobre demitir clientes, eu acho que não é aconselhável, porque vamos dizer que o arquiteto é novo, então ele não tem muitos clientes, ele não tem uma cartela de clientes. Então, é até interessante ele entender como um aperfeiçoamento,
sabe? Vai se sim, aperfeiçoar com aquele cliente, vai saber argumentar, vai ter situações que ele não vai saber responder, e aí tem que ser humilde. Olha, neste momento eu não tenho essa informação, mas eu vou buscar. Não passe informação equivocada. Aquilo que você tem dúvida, realmente busque, até para nós, né? A Adriele tem 7 anos de formação aí, 7 anos na luta, né? Trabalhando, e eu acho que não é tudo que você sabe, né, Adriele? Vai não. ter alguma As coisa dúvidas ali, sempre surgem, vai ter sempre algum surgem ponto, mais. uma vírgula às vezes, ou alguma É. atualização A de gente uma está aprendendo o norma, tempo todo, né? isso A que não gente vai aprende o tempo saber. todo. Não vai saber dar aquela informação 100%. Olha isso, preto no branco. Então, ela vai informar para o cliente com transparência. Olha, neste momento, eu vou buscar a informação para te falar redondinho. E vai ficar. Que tem clientes que precisam, às vezes, até você poder embasar um pouquinho melhor em relação à lei, em relação ao Sim, artigo, em relação à norma. Então, tem cliente que é assim. Outros, aquilo que você disser, sem um argumento um pouco mais sólido, ele vai compreender. Então, conhecer o cliente é uma questão de relacionamento. Então, não demita o cliente, aprenda a lidar com ele, certo? E aí sim, você aprendendo a lidar com ele, naturalmente a sua cartela de clientes vai aumentar e o seu público vai ficar mais seleto. Eu vejo mais nessa questão. E uhum, é lógico, a arquitetura é uma prestação de serviços que tem um contrato. Ambas as partes têm os seus deveres. Então, se o arquiteto não cumprir, né, ele vai ser cobrado pela outra parte. E da mesma forma, se a outra parte não cumprir, vai impossibilitar a continuidade do serviço. Não seria uma demissão. Olha, cliente, eu te demito, né? Mas é uma questão de não cumprimento do contrato que já foi pré-estabelecido às partes de ambos. Eu acho que é uma outra visão dessa situação. exatamente. É por isso que é importante, além do trabalho, você ter todo um planejamento, né, de entrega de serviço. Então é legal você entregar para eles os projetos, fazer as reuniões, acordar o que foi falado nessas reuniões, mostrar planilhas, documentos de cronogramas, porque isso também te assegura o cliente e te assegura também para problemas futuros, né? De repente, você está numa execução de uma obra, por exemplo, e o cliente fala que não queria aquele piso, que já foi colocado, né? E aí é importante você mostrar para ele, não, na reunião tal, nós concordamos, o senhor concordou de que era esse piso, mas não tem problema, a gente pode substituir, né? Fala com ele, acorda entre os lados, como é que está o orçamento, se de repente a gente tira daqui, substitui, dá para falar com o fornecedor do piso se dá para trocar, tenta resolver, né? Mas mostra para ele, para o seu cliente, de que a coisa está sendo encaminhada conforme foi planejado. Então é importante você ter todos esses documentos, além da boa relação, né? Cliente e arquiteto, isso ajuda, é fundamental. Isso é fundamental conhecer o cliente para você manter um bom relacionamento com ele, do início até o final da prestação de serviço. E aí, você prestando um bom serviço, você conhecendo, ele ficando satisfeito, vai te ajudar a conseguir outros serviços por indicação. Então, esse cliente ele vai querer, numa próxima oportunidade, te contratar novamente, e Uhum, o marketing de indicação não tem limites, né? é verdade. É igual uma fofoca, né? Olha, aquele arquiteto ali é muito bom, muita gente boa. E vai, espalhando, vai fazendo o nome na sua cidade, vai fazendo o nome no seu bairro. E é isso, porque a arquitetura, o serviço de arquitetura é aos pouquinhos também, sabe? Então você não precisa ficar preso ao marketing de indicação. Pode anunciar, tem outras maneiras, né? Mas o que valida
o seu serviço, valida é a satisfação do cliente. Então, conhecer o cliente faz parte desse processo. Então, o arquiteto que conhece o seu cliente é um arquiteto que está no caminho certo. Então, essa conversa legal que a gente tem aqui justamente é para contribuir a você, seja novo, seja mais experiente. É muito legal poder compartilhar com vocês isso. E rapidamente, não acabou. Vamos só recapitular aqui os pontos abordados. Então, qual é a importância de conhecer o cliente? Para você vender mais, ter uma melhora nos seus serviços, saber a direção a direção, né, do que você está fazendo certinho ou não, parar de brigar com os preços. Eu acho que essa parte é muito legal. E para você entender e descobrir as necessidades que precisa conhecer do seu cliente, essas informações, desejos, dores. E na prática, né, é a questão dos formulários, é a questão de ficar mais perto dele, mais próximo, seja por e-mail, telefone, um contato mais pessoal, mais próximo. Redes sociais. Redes sociais também, né? Um direct, um compartilhamento, um comentário ali, aqui. Então, isso é muito legal para você poder fazer uma autoanálise. Todas as informações não são firulas, é uma autoanálise para melhorar o seu negócio, tá bom? E nenhum cliente é igual, né? Essas análises vai fazer com você perceber que nenhum cliente é igual ao outro, né? E principalmente vai te ajudar a saber se vale a pena o cliente ou não, né? Se vale a pena você descobrir, na verdade, as estratégias para lidar com aquele cliente, né? E então é isso. Driele, quer acrescentar alguma informação? É isso que a Iris falou. O importante é você, além de conhecer o seu cliente de perto, interagir com ele, ter esse contato, é importante também você se conhecer como profissional, saber saber o que você pode fazer por aquele cliente, como agir com aquele cliente, como se portar, os seus objetivos em relação à sua profissão, ao seu trabalho, e apresentar isso a ele, mostrar para ele o porquê que você está ali, qual a sua função, qual o seu papel naquele projeto, que é a realização do sonho do cliente, e para que vocês tenham uma boa conversa, para que você e o seu cliente tenham um bom relacionamento, né? Transparência, um resumo, né? Ter a transparência tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Isso é fundamental para um bom relacionamento, principalmente o profissional. E é isso. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo.